Para mim, foi tirado o meu direito de ir e vir. Para mim, foi tirada a minha vida. Me tiraram da minha vida e me colocaram simplesmente aqui. O que esta mulher quer é ter de volta a liberdade. O chamado direito de ir e vir. Direito que ela perdeu porque responde a um crime. E agora Vanessa luta para provar a inocência. Enquanto isso, aguarda o julgamento. Mas até lá, haveria como deixar a cadeia? Sim, por meio de um habeas corpus, que é o assunto do programa desta semana. Mas o que é um habeas corpus? Para que ele serve? E quem pode pedir? E as pessoas sabem que podem contar com isso? O programa Conexão Cidadania está no ar. Ela era uma mulher cheia de sonhos, mas no dia 6 de maio de 2013 a vida de Vanessa mudou completamente. Até a gravidez tão planejada não ocorreu como ela queria. Em maio de 2013 ocorreu um crime e ela foi presa. Minha liberdade hoje significa o meu direito de vir, o meu direito de conviver com pessoas, com a sociedade em si, com pessoas, para mim, ao meu ver, normais. Vanessa era universitária, queria ser advogada. Só que no ano passado os planos mudaram. Ela foi presa. Exatamente no momento em que esperava o terceiro filho, gravidez planejada durante 5 anos. Mesmo grávida, foi para a cadeia indiciada por homicídio triplamente qualificado. No colo, o pequeno Davi representa a esperança. Eu acho que se eu não tivesse ele, eu não ia suportar. Não iria. Então, assim, ele é o que me segura. Às vezes as pessoas podem olhar e falar, por que não mandou ele embora? Porque eu não vou aguentar, eu não iria suportar se ele fosse e eu ficasse. Davi ainda não conhece o mundo fora da penitenciária. A mãe, que não pensa em outra coisa a não ser sair dali com um pequeno nos braços, hoje reconhece o valor da liberdade. Só quando ela é tirada de você que você começa a enxergar ela com outros olhos. Eu achava que eu tinha uma visão de liberdade que já era assim, uma coisa bem concreta na minha vida. Mas hoje, depois que ela foi me tirada, eu já vejo outras coisas, já vejo outra realidade, na verdade. No dia 6 de maio do ano passado, Vanessa veio até a fazenda e parou o carro exatamente aqui porque percebeu a presença de 3 funcionários que estavam fazendo a mudança da rede elétrica para aquele ponto, algo que o casal não concordava. Foi então que a vítima, o empresário Hamilton, chegou e teria jogado o carro em cima de Vanessa, que estava grávida. Os 3 funcionários presenciaram tudo. O carro de Hamilton chegou a bater na lateral do carro de Vanessa. Assustada, ela ligou para a polícia e também para o marido. A vítima falou que ia sair dali, não ia ficar. Eu falei, não, você pode sair, agora o seu carro vai ficar bem aí. Eu não queria que ele tirasse o carro de onde estava. Então eu tirei a chave do carro dele. Não para segurar ele no local. Até porque tinha outro carro para ele sair se ele quisesse. Porque tinha um capataz dele que estava com outro carro. Então eu tirei a chave do carro para que ele não tirasse o carro da onde estava. Porque, ao meu entender, numa batida de trânsito, em qualquer lugar, você não deve tirar o carro da onde está. Por isso que para o trânsito, para a polícia vir e fazer a perícia. Eu estava esperando a polícia, senão não teria ligado para eles. E o meu marido chegou primeiro que a polícia, 5 minutos. Eu acredito que tenha sido isso. Porque foi o tempo daquele horror ter acontecido. Eu comecei a gritar porque eu não esperava. Ele já chegou, ele não desceu, ele não falou comigo, ele não falou com ninguém. Ele já atropelou ele, entendeu? Ele já atropelou e eu comecei a gritar. E aí ele... Depois do atropelamento, ela e o esposo deixaram o local do crime. E ele desceu do carro e falou assim, vai para trás. Eu, meu Deus, o que você fez? O que você enlouqueceu? Você está louco? Ele vai para trás. Aí eu fui para trás, estava chorando muito. Quando nós saímos, nós encontramos uma viatura com 3 policiais. E eles perguntaram onde que era a fazenda, desceram, olharam o carro, anotaram a placa e desceram. E a gente seguiu. 3 dias depois, eles se apresentaram à polícia. Vanessa conta que até isso acontecer, viveu momentos de tensão. Eu saía na rua, não podia ver uma polícia, ficava apavorada. Falava, não, já está atrás de você, já está atrás de mim. Às vezes estava passando só uma viatura normal, fazendo uma ronda, e eu já ficava apavorada. A rotina atrás das grades não é nada fácil. Aqui eu sou obrigada a conviver com pessoas que eu nunca vi na minha vida, né? Gente ruim mesmo.
Eu já passei por muita coisa aqui dentro, né? Gente que não perde o hábito de, por exemplo, roubar. Assim, gente que gosta de ver aquela... Que sempre viveu naquilo, que não desvicia, é um vício. Com esse tipo de gente que eu estou tendo que conviver todos os dias. O julgamento de Vanessa está previsto para esta semana. E nos últimos meses, a luta tem sido para convencer a justiça de que ela não premeditou nada, não teve envolvimento e que, por isso, não deveria ficar na cadeia. De acordo com os advogados, ela poderia aguardar a decisão do juiz em liberdade. Essa tentativa no Poder Judiciário foi por meio de um habeas corpus. Vanessa já teve 2 pedidos de habeas corpus negados pela Justiça. Quando a porta abria para algum alvará, eu já achava que era o meu. Então, eu sempre levantava para olhar e nunca era. Então, assim, a negativa para mim foi horrível. Para mim, foi tirado o meu direito de ir e vir. Para mim, foi tirado a minha vida. Me tiraram da minha vida e me colocaram simplesmente aqui. Eu não vejo provas nenhuma. Eu não vejo indício. Eu não tenho nada a ver com o que aconteceu. Eu nem esperava. Vanessa já está presa há exatamente 1 ano e 1 mês aqui na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, onde aguarda julgamento sobre esse caso. Eu vou conversar com o advogado Elias Soares, que não é advogado da Vanessa, mas está por dentro do caso. A expectativa para o julgamento, qual que é? A expectativa do julgamento da Vanessa é o melhor possível, porque, e com certeza deve ser absolvida, porque não existe nos autos qualquer prova que incrimine a Vanessa, sequer uma. Qual que é a importância, então, doutor, de um habeas corpus numa situação como essa? Olha, o habeas corpus é para cessar a ilegalidade do direito de ir e vir do cidadão. Vanessa aposta na inocência, confia na justiça e não abre mão do sonho de liberdade. Eu ainda acredito na justiça. Mesmo que tenha acontecido tudo isso, eu estou confiante. Eu tenho um presídio inteiro ali, que conhece a minha história, que convive comigo há 1 ano, porque em 1 ano já dá para você conhecer as pessoas, né? Então, convive comigo há 1 ano. Eu tenho tanto atrás das grades como fora das grades, pessoas que torcem, que leram, que conversam comigo, que torcem para que eu saia. Tem muita gente aí que fala, você vai embora no júri. E para isso que eu me apego. É um sonho que eu espero alcançar. É algo que hoje eu desejo muito, muito, até para cuidar do meu filho. A Vanessa contratou um advogado, mas será que sempre é preciso contratar um profissional ou não? A resposta daqui a pouco. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao 1º lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E a equipe do Conexão Cidadania foi para as ruas. Se o habeas corpus é um direito do cidadão, será que ele sabe que pode contar com isso? Ou, pelo menos, sabe o que significa? Órgão público, alguma HC, órgão público? HC é doença, é? Estou procurando. A doença é o quê? Fernando Henrique Cardoso. Habeas corpus? Sei, mas eu não sei explicar. Habeas corpus é uma pessoa que está na cadeia, aí é coisa assim, mais ou menos isso. Quando um preso tem o direito de responder o processo em liberdade. Não, é só uma. Você sabe que... Vem cá, volta. Sei inglês ou português? É difícil mesmo, tem razão. A expressão vem do latim.
Mas entenda agora de uma forma bem simples o que significa habeas corpus. Habeas corpus é usado para proteger o direito do ser humano de ir e vir. É conhecido no meio jurídico como remédio constitucional. São dois os tipos de habeas corpus: o preventivo, também conhecido como salvo-conduto, e o liberatório ou repressivo. O preventivo é para situações de ameaça à liberdade de locomoção. Neste caso, a prisão do suspeito ainda não aconteceu. Daí, os juízes pedem um salvo-conduto para impedir que isso ocorra. O repressivo é utilizado quando já houve a prisão para pedir a liberdade. Olha só, nas ruas nós encontramos duas pessoas que trouxeram uma dúvida bem interessante em relação ao habeas corpus. Posso fazer sozinha? Agora entendi o que é habeas corpus. Posso fazer sozinha ou preciso de um advogado? Boa pergunta. O advogado, claro, é um profissional preparado para lidar com isso. Ele sabe fazer com os critérios exigidos pela lei, mas isso não é obrigatório. Qualquer pessoa pode preparar o documento. A ação de habeas corpus ela pode ser impetrada por qualquer pessoa. Ela não requer capacidade postulatória e nem mesmo capacidade de estar em juízo. Qualquer pessoa que se ver na iminência de sofrer o seu direito de locomoção ou de liberdade ameaçado, ela pode entrar com a ação de habeas corpus e ela pode ser inclusive impetrada por um analfabeto, que pode pedir a outra pessoa que redija a peça e assine a seu favor. Foi isso que fez um preso lá no Ceará. A iniciativa dele chamou a atenção de todo o país. O caso virou notícia. O homem, inconformado com a prisão, disse que está na cadeia há mais tempo do que deveria. E até esclareceu na lei que a situação dele seria irregular. E sabe onde ele escreveu tudo isso? No lençol. A história dele começou num presídio da região metropolitana de Fortaleza. Escrito à mão pelo próprio detento, e ele mesmo encaminhou o lençol para a ouvidoria da Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará. Ele conseguiu ter uma ideia, ultrapassou as limitações dele e de forma que ele se utilizou do meio que talvez naquele momento ele tivesse e usou um lençol que funcionou como uma espécie de pergaminho para, em pleno século XXI, impetrar um habeas corpus, que é um remédio legal, onde ali ele estava solicitando ao judiciário, ao Superior Tribunal de Justiça, que apreciasse o direito dele. Vanha trouxe o pedido até o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Eu, como advogada, tenho 24 anos de advocacia, nunca vi. No caso, e outros profissionais também estão surpresos com uma forma tão rica de se fazer aparecer diante do tribunal e fazer valer a justiça. No documento, o detento alega que já teria direito de ir para o regime semiaberto e pede que o benefício seja cumprido. Em um dos trechos escreve: Eminências, escrevi esse HC em parte do lençol que durmo, representando minha carne rasgada de tanto sofrimento. Se há direito nessa minha petição, que acabe essa angústia. O pedido chegou neste envelope, o remetente é o próprio preso de Fortaleza, no Ceará. A gente pode ver que, olha, a letra é do preso e tipicamente um lençol mesmo da prisão. Foram 2 pedidos de HC, muito bem orientados, muito bem escritos. E agora, sobre isso, eu vou conversar com o ouvidor auxiliar aqui do STJ, Thaísa Matos. Thaísa, um pedido um tanto quanto inusitado, né? Esse habeas corpus foi mais um inusitado que nós recebemos aqui na ouvidoria até hoje. Ele foi entregue pela ouvidora da OAB Ceará para o ministro Humberto Martins, ouvidora aqui do STJ. Nós nos preocupamos com a maior celeridade possível da tramitação, devido ao tratamento, né, com a digitalização e o protocolo. E recentemente recebemos um outro inusitado também, porque foi uma detenta alemã que redigiu em inglês. Né? Nós já providenciamos que fosse feita a tradução para que fosse encaminhado para o protocolo do STJ. É outro que também causou surpresa. Isso, nos causou surpresa porque veio redigido à mão por uma detenta alemã e escrito em inglês. Né?
Os demais, eles seguem a gente tem como rotina receber cartas de preso, né? Não necessariamente pedidos de habeas corpus, mas eles seguem um determinado padrão, né? São manuscritos, às vezes os detentos eles elegem uma pessoa que tem uma redação, uma letra bonitinha e tudo, e a gente tem esse cuidado de, com a maior celeridade possível, apreciar para ver qual o melhor tratamento a ser dado. O STJ é importante receber pedidos feitos, né, dessa maneira, até mesmo pelas mãos dos próprios presos, dá legitimidade à Constituição? Com certeza. Como Tribunal da Cidadania e tendo a ouvidoria como um canal de comunicação entre o cidadão e o tribunal, eu acho que é muito importante a gente dar esse tratamento, essa atenção especial, assim como a todos os outros demais pedidos que chegam à ouvidoria, mas que seja também um canal de acesso dos detentos, né? Seja, ainda que a manifestação não seja propriamente da competência do STJ, a gente também dá o devido tratamento e encaminhamento para o órgão competente. Até agora você viu os casos de pessoas comuns, anônimas. Mas tem muita gente famosa, pessoas públicas, políticos, que pedem um habeas corpus na justiça para ter a liberdade de volta. Veja daqui a pouco. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Quando a lei diz que um direito é de todos, ela não faz distinção. Ricos, pobres, anônimos, pessoas públicas. Todo mundo é visto da mesma forma pelo judiciário. E com o habeas corpus não é diferente. O magistrado analisa o caso, a circunstância do fato e se o autor da ação cumpre os critérios para ter o pedido aceito. Em março do ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu habeas corpus ao cantor Hudson, da dupla sertaneja Edson e Hudson, preso por porte ilegal de armas. O desembargador, relator do caso, explicou na época não haver argumentação jurídica para manter na cadeia alguém sem antecedentes criminais que não cometeu crime de alta periculosidade e tem residência fixa. Em 2011 foi a vez do ex-jogador de futebol Edmundo sair da prisão por meio de um habeas corpus. O ex-atleta teve o mandado de prisão expedido pelo TJ do Rio de Janeiro. Edmundo foi acusado de provocar um acidente que causou a morte de 3 jovens em 1995 na capital fluminense. A desembargadora aceitou o argumento da defesa de que a prisão era ilegal porque o caso ainda não teria passado por todas as instâncias da justiça. O magistrado, na hora de analisar o pedido, não leva em conta se a pessoa é ou não famosa. O habeas corpus é um direito de todos e concedido se tiver fundamento legal. Quem vai analisar o pedido de liberdade será sempre a autoridade de uma instância superior. Funciona assim: se a prisão foi feita pelo delegado, quem julga o HC é o juiz. Se foi este quem determinou a prisão, o pedido de habeas corpus é analisado pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, que, por sua vez, tem como instância superior o STJ. Quem analisa os mandados de prisão que saem do Superior Tribunal de Justiça são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas existem alguns casos em que o pedido de HC pula algumas etapas. Em situações como essa, o que muda é onde o pedido vai ser julgado. Existem casos onde talvez o acusado
tem alguma prerrogativa de foro e que esse habeas corpus pode ser impetrado diretamente no STJ, como, por exemplo, governadores, onde tem um foro que seria o STJ. Se o STJ for a autoridade coatora, obviamente seria impetrado no Supremo. Né? Não sendo o STJ a autoridade coatora, como o governador tem esse privilégio, esse foro privilegiado, o local onde tem que se impetrar o HC seria no STJ. O Superior Tribunal de Justiça, nos últimos 25 anos, recebeu sabe quantos pedidos de habeas corpus? Cerca de 300 mil. O repórter Daniel Adjunto conversou com o jurista na Borbulhões sobre a quantidade de pedidos. Seria isso bom ou ruim? Você acredita que houve uma popularização desse remédio? Eu diria que o habeas corpus, como garantia fundamental do cidadão, porque envolve a liberdade, ele bem traduz o quadro subjacente de problemas e de violência que existe na sociedade brasileira. Nós temos um país de aproximadamente 300 milhões de habitantes. Então, 300 mil habeas corpus para 300 milhões de habitantes não é uma proporção escandalosa, gigantesca. Isso pode ser para uma corte que tem uma composição de 30 e poucos ministros. Mas, a rigor, como instrumento tutelar da liberdade, como garantia fundamental que o habeas corpus representa a possibilidade de efetivação do devido processo legal, que está na nossa Constituição como uma das garantias mais expressivas da cidadania. Não é o número de processos que deve afastar a ideia da efetividade na proteção dos direitos. Nós, antes de estabelecermos limitações às garantias constitucionais, entre elas o habeas corpus, nós temos que pensar em modos e meios alternativos de solução do problema, com ampliação de número de ministros nos tribunais, a racionalização dos processos, mas não necessariamente o estabelecimento de restrições que comprometam o acesso à justiça em sua dimensão fundamental, que é a defesa da liberdade. E um caso inusitado de habeas corpus chegou ao STJ. Foi um pedido relacionado a sabe quem? A um chimpanzé. E quem conta esta história pra gente é ela, a professora Abianita. Professora, como é que isso aconteceu? Essa confusão foi entre o dono de uma propriedade em Ubatuba, São Paulo, e o IBAMA. O homem recebeu de um zoológico particular de Fortaleza 2 chimpanzés, Deb e Meg. A gente não tem como confirmar a origem dos animais. Não tem como autorizar que o senhor fique com a Deb e com a Meg. Mas a justiça me deu liminar para ficar com minhas chimpanzés até vocês homologarem a minha reserva particular. Vou recorrer urgente. Ô senhor magistrado, ele não tem como ficar com os animais. Não cumpre os requisitos exigidos pela lei. Ai, ai, ai. Vamos resolver logo esse problema. Nem com o IBAMA, nem com o senhor empresário. As chimpanzés devem voltar para a África. O lugar delas é na natureza. Ah, não. Elas não estão mais acostumadas com a África. Elas vão morrer. Aqui vai ser melhor para elas. Vamos entrar com habeas corpus. Não vamos mais julgar o processo? As partes desistiram do habeas corpus quando souberam da decisão da justiça. O juiz que tinha dado a liminar decidiu definitivamente que o empresário pode ficar com Deb e Meg. O empresário regularizou a situação no IBAMA. Resultado, Deb e Meg vivem com ele até hoje. Muito interessante. Obrigada, professora. E agora é a vez do ministro do STJ, Arnaldo Esteves Lima, falar sobre o assunto. E sobre a quantidade de habeas corpus que o senhor analisa, todos os ministros aqui do STJ acabam tendo que julgar aqui, o que o senhor acha que está acontecendo, o que poderia ser feito? Olha, o habeas corpus foi, digamos assim, prodigalizado de tal forma que, sob certo aspecto, ele foi desnaturado da sua vocação natural. Virou um recurso. Virou um recurso, porque o habeas corpus, qual a finalidade? É, digamos assim, combater, vamos dizer assim, uma ilegalidade ou abuso consistente no cerceamento da liberdade de ir e vir das pessoas.
porque foi presa, porque está na iminência de ser presa, mas hoje ele tomou uma dimensão tão grande que, digamos assim, o simples fato de, eventualmente, se anunciar que vai abrir um procedimento, muitas vezes chega um habeas corpus. Isso determinou essa quantidade enorme de habeas corpus, que vem dificultando também o julgamento, vamos dizer assim, daqueles que seriam efetivamente, teriam efetivamente a natureza de habeas corpus, que o próprio nome diz, habeas corpus, tome-se o corpo, vamos dizer assim, o sentido é esse, é uma expressão latina. Há até um certo movimento da própria jurisprudência, especialmente no Supremo, procurando reduzir, não admitindo o chamado habeas corpus substitutivo, quando o caso é de recurso de habeas corpus, porque o que acontece é que o STJ julga, vai ser publicado o acórdão. Dessa decisão, caberia um recurso ordinário para o Supremo. A parte, para abreviar, antes mesmo da decisão, ela já entra com habeas corpus direto lá, que chama habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Antes da decisão ser publicada. Exatamente. Então, o Supremo já está começando a limitar um pouco para ver se vai colocando o habeas corpus no seu leito natural, que é aquela ação tendente a preservar a chamada liberdade de ir e vir das pessoas. O Conexão Cidadania fica por aqui. Gostou do programa? Entendeu o que é habeas corpus? Se ficou com alguma dúvida, você pode rever no site que aparece aí na sua tela. Na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado. E claro, eu te espero. Tchau, tchau.